Em pronunciamento ao vivo, o senador Marcos Duval expôs como a operação que mirou o deputado Gustavo Gayer à véspera do segundo turno das eleições municipais tem todas as marcas da perseguição política que é empreendida pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal contra conservadores e opositores ao governo Lula. O senador comparou o caso do deputado Gustavo Gayer com a perseguição sofrida por ele próprio após denunciar os abusos de autoridade cometidos contra cidadãos em relação com o 8 de janeiro. Duval explicou: há uma guerra, quando não se tem como pegar a pessoa por corrupção, porque antigamente era por corrupção, malas de dinheiro e tudo mais. Só que hoje em dia a direita não se envolve em corrupção. E o Gustavo Gayer tem um potencial muito grande. Marcos Duval lembrou, e a esquerda está claro que está em um ataque feroz de tentar derrubar a direita. O senador apontou: Gustavo Gayer só é questão política, perseguição política. É um cara correto, é um cara honesto. Só que a imprensa, a Polícia Federal divulga para a imprensa e a imprensa vai. Isso se chama assassinato de reputação. E aí, ele não tem direito a se defender porque ele não tem acesso aos autos. O tempo vai mostrar que foi um ataque, igual fizeram comigo. Marcos Duval relatou que montou um grupo de investigação nos Estados Unidos para analisar os abusos de autoridade e violações de direitos humanos perpetrados pelo STF e disse: foi quando nós descobrimos que o ministro Alexandre de Moraes estava interferindo nas eleições de 2022. Ele lembrou que todos se perguntavam por que o ministro tem tanto poder e os outros ministros não se manifestam e explicou: eu já falava para vocês no início do ano que o Brasil tinha sofrido um golpe de Estado pelo Judiciário, pela Suprema Corte. Ninguém acreditou. Todo mundo sempre achando que golpe de Estado se dá com as Forças Armadas. Isso é antigo. O senador disse: o Biden, quando foi eleito, a primeira coisa que ele fez é inviabilizar a eleição de Bolsonaro. Então eles vieram aqui, o Serviço Secreto, fizeram uma sequência de reuniões com o Tribunal Superior Eleitoral, com o STF, e chegaram à conclusão que o que tinha condições de tirar Bolsonaro era o Lula. Então, criou-se essa história, essa aberração da lei, e liberaram o Lula e ainda com direito a ser candidato. Olha que absurdo. Enquanto isso, Bolsonaro não podia falar nada, não podia usar imagem nenhuma, não podia, porque a única coisa que Bolsonaro estava permitido de fazer era respirar. O resto, tudo estava proibido. E o Lula podia não só respirar, mas, além de tudo, planejar as suas ações criminais, porque pau que nasce torto não se endireita. E foi feito um acordo que, depois de 2 anos, o Lula sairia da presidência e assumiria o vice. Isso já estava combinado com o STF e TSE. O Serviço Secreto ensinou como manipular as redes sociais, o que tinha que fazer, dos algoritmos, tirar os influenciadores de direita e impulsionários de esquerda. Tudo isso está documentado em 500 páginas. 500 páginas de documentos do Alexandre exigindo isso das plataformas internacionais. E sempre com a chantagem: se não descumprir a Constituição, vai ter multa diária. Se você não censurar essas pessoas, eu vou prender os responsáveis pela empresa no Brasil. Aí pronto, gera medo. O senador lamentou: o jogo é bruto, o sistema é imundo, e o STF deu o golpe de Estado. Quem hoje comanda o país é o STF, não tenho dúvida disso. O Lula é só uma marionete. Apesar de alguns senadores agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de Fishing Expedition
contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até na imprensa internacional as denúncias vêm se avolumando. O ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos humanos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos, como a Folha Política, e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação operações contra seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira e o senador Marcos Duval. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o ex-deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que tinha sido extinto pela graça presidencial. Os senadores sabem que a graça presidencial constitucional foi cancelada. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem das violações a prerrogativas de advogados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores sabem que crianças ficam presas com seus pais, sem meios de sustento, em cautelares sem prazo para acabar. Os senadores sabem que Clériston Pereira da Cunha morreu no cárcere, com um pedido de soltura, aguardando que o ministro se dignasse a apreciar. Os senadores sabem que outras pessoas presas injustamente só foram soltas após a morte do preso político no cárcere. Os senadores sabem que pessoas inocentes estão sendo condenadas sem provas. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas, sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro, sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal.
O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A busca e apreensão que teve lá na casa do Gustavo Gaia é muito claro e óbvio que eu tô, e vocês sabem disso, que eu tô desde, acho que para cá melhor, que eu tô desde 8 de janeiro do ano passado, desde quando aconteceu os atentados, os supostos atentados. Eu vim investigando. Dia 18 de janeiro eu fiz uma denúncia contra Alexandre de Moraes e denunciei ele lá no STF, que ele tinha que sair das investigações, e botei todas as irregularidades que ele estava cometendo. Bom, depois disso oficializou-se uma caça a mim. Só que durante esse período inteiro, eu também tive busca e apreensão, tive não sei o quê, no gabinete, no meu gabinete foi indeferido, a PGR falou, não, proibido fazer as buscas e apreensões em qualquer lugar, tal, o que está autorizado para o senador Marcos Duval apenas depoimento, mas Alexandre de Moraes mandou o delegado Fábio Shaw ordenar e faz tudo. Então no meu gabinete houve oficialmente uma invasão, porque a PGR não autorizou, e eu tenho documento disso, claro. E isso é um crime grave, é uma invasão de um poder dentro do outro, é gravíssimo. Só que você pergunta assim, por que hoje ele não fez busca e apreensão no gabinete do Marcel Van Hatten, não, oh meu Deus do céu, Gustavo Gaia? Porque a PGR disse que não pode, não é assim, busca e apreensão, eu acho, eu vou. E eu vou dizer uma coisa para vocês, o Gustavo Gaia é um cara extremamente sério, e o que acontece? Há uma guerra quando não se tem como pegar a pessoa ou por corrupção, porque antigamente era corrupção, malas de dinheiro e tudo mais. Só que hoje em dia a direita não tem, a direita não se envolve em corrupção. E o Gustavo Gaia tem um potencial muito grande, ele tem uma rede muito forte, é um cara muito coerente nas falas que ele dá, ele constrói os sites para poder dar direção para os brasileiros, o deputado tal, o senador tal está apoiando ou não está apoiando, enfim. Então isso assusta a esquerda, e a esquerda está claro que está num ataque feroz de tentar derrubar a direita, isso desde o dia 8 de janeiro do ano passado. Como até hoje o Alexandre de Moraes não achou uma agulha,
um pelo em ovo sobre mim, eu comecei desde o ano passado. A única coisa que ele consegue fazer é porque são os outros que obedecem ilegalmente. E eu já denunciei também. O Alexandre de Moraes, oficialmente, eu falo para todo mundo, ele descumpre completamente a Constituição. Isso é crime. Ele está cometendo uma série de crimes. E Alexandre de Moraes, que eu não vou te chamar de ministro, que para mim ministro honra a Constituição, você não. Seu tempo está curto, você sabe disso. E aí, de repente, saiu há 2 semanas atrás, a OEA, a Organização das Américas e tal, saiu um parecer favorável, uma denúncia, a primeira denúncia que eu fiz contra Alexandre, eu fiz centenas lá na OEA, que dentro da OEA tem o Tribunal Criminal Internacional. Aí eu vou explicar para vocês. Tem muita gente perguntando assim, desculpa, vou voltar no Gustavo Gaia. Então, Gustavo Gaia só é questão política, perseguição política. É um cara correto, é um cara honesto. Só que a imprensa, a federal divulga para a imprensa vai, isso se chama assassinato de reputação. E aí ele não tem direito a se defender porque ele não tem acesso aos autos, né? Mas sério que é porque ele estava usando verba para aula e sei lá o que. Ele não faria isso, não tem nada disso. Ele é muito correto. Então o tempo vai mostrar que foi um ataque, igual fizeram comigo, que eu estava envolvido no dia 8 de janeiro, depois dizendo que eu estava interferindo nas investigações. Ô Alexandre, você é burro, porque eu fazia parte da comissão representativa do Congresso. Procura saber o que é isso, para depois você me botar no inquérito que eu estava atrapalhando as suas investigações. Você é um cara despreparado, você é um falso ministro. Bom, e aí comecei a fazer uma série de denúncias, todo mundo vendo uma série de denúncias, e parei de ficar só na tribuna falando, vamos embora começar a juntar documentos e oficializar. Montei um grupo nos Estados Unidos, não vou citar o nome do grupo, é lógico, para poder então começar as investigações contra Alexandre. Foi quando nós descobrimos que o o Alexandre de Moraes, estava interferindo nas eleições de 2022. E aí, quando eu tive acesso aos documentos, eu falei, não, eu não acredito, não eram as urnas sendo fraudadas, era manipulação, isso. E todo mundo perguntava assim, por que tanto poder Alexandre de Moraes está tendo, os outros ministros não falam nada, o que está acontecendo nesse país? É um golpe. E eu já falava para vocês no início do ano que o Brasil tinha sofrido um golpe de Estado pelo Judiciário, pela Suprema Corte. Ninguém acreditou. Todo mundo sempre achando que golpe de Estado se dá com as Forças Armadas. Isso é antigo, é a mesma coisa eu falar de carburador com injeção eletrônica. Não se usa mais carburador. Então o Brasil, o Biden, quando foi eleito, a primeira coisa que ele fez é inviabilizar a eleição de Bolsonaro. Então eles vieram aqui, o serviço secreto, fizeram uma sequência de reuniões com o Tribunal Superior Eleitoral, com o STF, chegaram à conclusão que o que tinha condições de tirar Bolsonaro era Lula. Então criou-se essa história, essa aberração da lei, e liberaram o Lula, e ainda com direito a ser candidato. Olha que absurdo. Enquanto isso, o Bolsonaro não podia falar nada, não podia usar imagem nenhuma, não podia... A única coisa que o Bolsonaro estava permitido de fazer era respirar. O resto, tudo estava proibido. E o Lula
não só respirar, mas além de tudo, planejar as suas ações criminais. Porque quem nasce, pau que nasce torto, né, não se endireita. E foi feito um acordo que depois de 2 anos, o Lula sairia da presidência e assumiria o vice. Só que quando aconteceu dia 8 de janeiro, isso já estava combinado com o STF, Superior Tribunal Eleitoral, e o Serviço Secreto ensinou a como manipular as redes sociais, o que tinha que fazer dos algoritmos, tirar os influenciadores de direita, impulsionar os de esquerda. Tudo isso está documentado em 500 páginas de documentos do Alexandre exigindo isso das plataformas internacionais. E sempre com a chantagem. Se não descumprir a Constituição, vai ser multa diária. Se continuar não descumprindo a Constituição, porque aqui garante a nossa liberdade de fala, não tem censura aqui. Então, se você não censurar essas pessoas, eu vou prender os responsáveis pela empresa no Brasil. Aí pronto. Gera medo. O medo é a pior coisa que um ser humano pode ter. Para certas coisas, o medo foi ao longo do milênio, foi uma forma também de se preservar a vida, mas era na época das cavernas, não de agora. Bom, então sobre o Gustavo Gaia já encerrei. O cara é correto, é honesto, não é corrupto, e isso é uma armação por causa das eleições agora em dezembro. O jogo é bruto. O sistema é imundo. E o STF deu o golpe de Estado. Quem hoje comanda o país é o STF. Não tenha dúvida disso. O Lula é só uma marionete, que agora vai sair, eu acho, né? Não sei. Que suma. Não fez nada, né? Vocês viram o Lula apresentando alguma obra, inaugurando alguma coisa? Nada, não fez nada. Só ficou viajando de avião, que era o combinado, passear pelo mundo com a noiva, com a esposa. Isso eu denunciava lá atrás, em janeiro, e todo mundo dizia que eu estava doido. Ah, Durval tá doido e tal.